E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Me chamo Lucas, sou professor residente do Maria Amélia, sou residente do programa Residência Pedagógica da UFRA e trago para vocês uma videoaula de revisão. Uma coisa rápida para a gente revisar, para adicionar na nossa última atividade antes das férias de vocês. E eu trouxe para vocês essa revisão bem básica para a gente aplicar junto com a nossa atividade que eu vou propor para vocês. E o nosso tema de hoje é principais tipos e fontes de energia. Mas para a gente chegar nisso, a gente já estudou isso antes, a gente só vai dar uma breve revisada para a gente trabalhar mais aprofundado nas atividades. Eu trouxe um script para nós na nossa aula de hoje. Nós vamos começar o que é energia, suas importâncias, os tipos e fontes, as energias renováveis e as não renováveis e os impactos ambientais. O que são e quais as fontes de energia? As fontes de energia são aquelas opções energéticas com diversas origens. Elas podem se dividir em renováveis, como a energia solar, e as não renováveis, como os combustíveis fósseis, que a gente vai trabalhar mais à frente. As fontes de energia, elas são recursos naturais ou elas podem ser artificiais, utilizados pelas pessoas na produção de algum tipo de energia. A energia, por sua vez, ela é utilizada para propiciar o deslocamento de veículos, gerar calor ou produzir eletricidade para alguns diversos afins. As fontes de energias, elas possuem alguma relação com as questões ambientais. Dependendo da forma da utilização dos recursos energéticos, elas podem gravar alguns impactos ambientais na natureza gravíssimos. A gente já deu essa breve introdução, agora a gente vai começar a falar os tipos de energia, sendo elas renováveis e não renováveis. A gente começa aqui com fonte de energias renováveis. O que são as fontes de energias renováveis? São aquelas fontes, como o próprio nome já indica, né? São aquelas que possuem uma capacidade de serem respostas à natureza, de forma natural, sem nenhum meio antrópico, que significa que todas elas sejam inesgotáveis. Algumas delas, como por exemplo o vento e a luz solar, são permanentes, mas as outras, como deixa eu trazer aqui para vocês, a água, ela pode acabar, mas dependendo da forma de como elas são usadas pelo ser humano. Vale lembrar que nem toda fonte de energia renovável de energia é limpa, ou seja, ela está livre da emissão de poluentes ou de impactos ambientais. Mais para frente a gente vai trabalhar isso. Aqui eu trouxe para vocês 3 tipos de energia. Eu trouxe energia eólica, energia solar e energia hidrelétrica. Elas são 3 exemplos de energia de fontes renováveis e eu vou dar uma breve explicação de cada uma. O que seria a energia eólica? O vento, ele é um recurso energético renovável. Então, portanto, ele é inesgotável. Em algumas regiões do planeta, há uma frequência maior da intensidade, então ele é suficiente para gerar eletricidade por meio de alguns equipamentos específicos para essa função. Como é que a gente vê aqui na imagem, tem tipo essa palheta aqui, esse ventilador grandão. O que seria isso? Os ventos, eles vão ativar essas turbinas, que no caso é essa palheta aqui desse ventilador grandão, fazendo que eles comecem a rodar de forma gerando energia mecânica, e essa energia mecânica dos ventos vai produzir a nossa energia elétrica. A gente conhece isso por energia eólica, que é como alguns começam a chamar a energia dos ventos. A nossa próxima energia renovável é a energia solar. Ela é aproveitamento de luz do sol. Como assim? A partir dessa luz do sol, a gente consegue gerar eletricidade e aquecer a água para o uso. E também é uma fonte inesgotável de energia, pois o Sol, ao menos na configuração atual dele, ele já existe há bilhões de anos. Então, é uma fonte meio que inesgotável até agora. Tem 2 formas de ter aproveitamento de energia solar, que é a fotovoltaica e a térmica. Na primeira forma, a fotovoltaica, são utilizadas células específicas que empregam o efeito fotoelétrico para produzir eletricidade, que é a utilização dessas placas. Na segunda forma, utiliza o aquecimento da água,
tanto para o uso direto quanto para a produção de vapor. A gente tem que lembrar que podem ser utilizados também outros tipos de líquido na energia solar. A nossa próxima energia, que seria a energia de hidrelétrica, o que seria a energia de hidrelétrica? Quem nunca ouviu falar da energia hidrelétrica? Que são aquelas usinas, a exemplo disso nós temos aqui no Pará, a usina de Belo Monte, que é uma das grandes produtoras de energia do país, principalmente para fora do país e para outros, até mesmo para outros continentes. O que seria energia elétrica? A energia elétrica, ela corresponde ao aproveitamento da água dos rios. Essa água vai fazer a movimentação das turbinas de eletricidade. No Brasil, ela é a principal fonte de energia elétrica. Atrás dela só está atrás a energia eólica, que é a energia dos ventos, que está grande parte relacionada ao Nordeste. A energia elétrica, ela constrói as barragens ao leito do rio para fazer o represamento daquela água. E aquela água que está represada utiliza o processo da geração de energia. Nesse caso, o mais aconselhável é que as barragens sejam construídas em rios que apresentem um desnível em seus terrenos, a fim de diminuir a superfície inundada. Mais para frente a gente vai trazer um exemplo que são os impactos que essas energias trazem e eu vou voltar a falar da energia hidrelétrica. A nossa próxima fonte de energia renovável, que seria a energia de biomassa. O que seria essa biomassa? Essa energia, ela consiste na queima de substâncias de origem orgânica para a produção de energia em si. Ela ocorre por meio da combustão de determinados materiais, como lenha, bagaço de cana e outros resíduos da agricultura. Ela é considerada uma fonte de energia renovável, porque o dióxido de carbono produzido durante a queima, ele é utilizado pela própria vegetação na realização de fotossíntese. Como assim? Quando tu fazia o processo de combustão e a queimada desses materiais, esses materiais vão liberar dióxido de carbono. E a própria natureza, através do processo de fotossíntese, vai fazer todo esse processo novamente. As plantas vão capturar o dióxido de carbono que está disponível no ar. Elas vão realizar todo o processo de fotossíntese e liberar oxigênio, que é a nossa fonte de respiração. A próxima energia, bem importante, é a energia das marés, ou como alguns chamam, maré motriz. O que seria isso? Ela tem essa súbita e descida das marés. Sabe quando a maré está cheia, quando a maré está baixa. Então, eles utilizam esse processo do vazamento e do enchimento da maré para gerar essas energias através de turbinas específicas que estão em determinadas locais de onde a maré enche e de onde a maré seca. Com os movimentos das marés, essas turbinas são acionadas e vai gerar energia. Agora, a gente vai trabalhar fontes de energias não renováveis. O que são as não renováveis? Veja que tem uma diferença entre renováveis e não renováveis. O que seriam as não renováveis? Essa energia são aquelas que poderão esgotar-se em um futuro próximo. Como assim? Eu vou utilizar aquela energia até eu ter a disponibilidade dela, mas a gente já está ciente que daqui a um tempo essa fonte de energia vai acabar. A primeiro tipo de energia de não renováveis que eu trago para vocês são os combustíveis fósseis. O que são os combustíveis fósseis? Os combustíveis fósseis são as fontes de energia mais importantes e disputada pela humanidade no momento. A maior parte dos carros elétricos, dos carros, são movidos por combustíveis fósseis, como a gasolina. Outra questão bastante discutida a respeito dos combustíveis fósseis está referida aos altos índices de poluição gerados pela queima. Que queima? Que são a queima na hora da produção da gasolina e o carro. O carro vai liberar vários, que são dióxido de carbono. Essa é a queima que alguns cientistas se referem. Os combustíveis fósseis, eles são utilizados na produção de gasolina e outro afim. Outro que eu trago para vocês é a energia nuclear. Ela é também chamada de energia atômica. A produção dessa eletricidade ocorre por intermédio do aquecimento da água, que ela se transforma em vapor e ativa os geradores.
Nas usinas nucleares, esse calor ele é gerado em reatores e a partir da fissão nuclear. Embora algumas usinas nucleares sejam menos poluentes do que outras, esses são alvos de muitas polêmicas, pois o vazamento desse lixo nuclear gera diversos acidentes, tanto para o meio ambiente quanto para a saúde das pessoas. Outra forma que eu trago para vocês é a energia do gás. Que são esses gás, no caso esse gás, que é produzido a partir dos combustíveis fósseis, que também é uma fonte não renovável. E agora, eu apresento a vocês os impactos que essas energias não renováveis vão causar no ambiente. O primeiro que eu apresento a vocês são os combustíveis fósseis. Eles vão fazer em si a emissão de gases poluentes. Como assim? Existem matérias-primas como o carvão, o petróleo e o gás natural, que são encontrados na natureza, que são combustíveis fósseis, mas não são renováveis, considerando que eles demoram milhares de anos para se renovarem. O impacto ambiental causado por esse tipo de combustíveis fósseis, ele vem da utilização de usinas termoelétricas. Os combustíveis fósseis, eles são queimados para aquecer a água, provocando um vapor que movimenta as turbinas e gera energia. Como assim? Um dos combustíveis fósseis que eu posso trazer na imagem para vocês é o petróleo, que é transformado em gasolina. Aqui nessa imagem tem um carro soltando fumaça, que é o dióxido de carbono sendo liberado na atmosfera a partir do uso dos combustíveis fósseis. Aqui também temos uma usina produzindo bastante poluentes, gases poluentes, que são a emissão desses gases, né? E nós vamos para o próximo. Aqui eu trago a vocês a energia nuclear. Como eu disse anteriormente, essas energias elas têm graves riscos de acidentes. Um dos acidentes mais famosos que já tiveram grande repercussão na mídia foi o de Chernobyl, que foi um acidente nuclear totalmente devastador, matando centenas de pessoas, não só matando as pessoas, como em si, fazendo um grande impacto ambiental em toda aquela volta. Até hoje, praticamente, toda a cidade é isolada. O próximo que eu trago a vocês é a biomassa. Eu falei o que da biomassa? Que é a queima daqueles restos agrícolas como lenha, cana-de-açúcar e outros afins. A biomassa, ela tem a sua desvantagem em dois pontos: no desmatamento da floresta e na queimadas. Esses são os pontos principais que são debatidos. Como assim o desmatamento? Para te produzir uma biomassa, tu vai necessariamente precisar de lenha. E essa lenha tu só vai adquirir se tu cortar as árvores. E se tu corta as árvores, tu tem um desmatamento. Tu vai desmatar aquela determinada área para produzir biomassa. Ó, aí tu já tem um impacto ambiental grande, que é o quê? Desmatamento. E para te produzir a biomassa, tu precisa fazer a queima dessa lenha. Outro grande impacto, que são as queimadas, que além de degradar uma determinada área florestal, libera grandes quantidades de gases poluentes na atmosfera. E um mau cheiro, óbvio, né? Tá aqui. Como eu falei para vocês anteriormente, que eu ia retornar ao ponto da energia da hidrelétrica, que lá no começo dizia que era uma energia renovável. De fato é, porém ela tem os seus males. Como assim? A energia de hidrelétrica, para ela ser produzida, é preciso ser construída uma hidrelétrica e ter uma barragem. Só que tem um porém. A água em volta vai ocorrer inundações daquela determinada área de onde tu construiu a hidrelétrica. Então, isso é um grande impacto ambiental. Pensa comigo, se tem casas ao redor dessa hidrelétrica, se tem uma cidade, um vilarejo, esse local, se não for planejado adequadamente, vai ser inundado com a construção daquela hidrelétrica. E além de fazer essas inundações, tu vai ter uma grande mudança na biodiversidade daquele ambiente aquático. Tu vai ter uma diminuição de peixes, de predadores daqueles peixes, de plantas e assim vai.
Eu botei essa atenção aqui para a gente ter no tipo de energia hidrelétrica. Pensem comigo. Existem discussões a respeito se a energia produzida a partir de hidroelétricas é uma energia renovável barra limpa, já que a mesma altera o ambiente ao seu redor. Alterações como na fauna e flora, inundações ao redor da área. Pensem comigo, eu acabei de falar. Ela pode ser uma energia limpa, entre aspas. Porém, ao mesmo tempo que ela é limpa, ela prejudica o meio ambiente. Só que de forma, digamos assim, que parcial, porque ela vai inundar aquela região onde a hidrelétrica foi construída, ela vai alterar o ambiente e o habitat daqueles animais envolvidos ali. Então, ela, digamos que ela não é uma energia 100% limpa. Aí, desculpem pelos erros de português. E, para nossa revisão, foi isso. Agora é só vocês prestarem bem atenção na atividade e resolverem com carinho. E obrigado. Até a nossa próxima videoaula.